Está no ar, pela Rádio Dinâmica Web Souza, o programa A Hora da Verdade, apresentado por este que nos fala, Francisco Janaildo. São 19 horas e 45 minutos, confirmando horas certas aqui da Grande Souza, 19 horas e 45 minutos. Hoje, 24, né? O dia hoje, 24 de 4 de 2024. Para você participar conosco, tome nota dos seguintes meios de comunicação atuais para que você possa se conectar conosco. São estes: o Instagram, Rádio Dinâmica Web Souza, Facebook, Rádio Dinâmica Web Souza e YouTube, Rádio Dinâmica Web Souza. Ligue e participe da nossa programação. Tome nota do número da rádio, que é o 839 8617 0380. 839 8617 0380. Ligue e participe da nossa programação. Meus amados irmãos, está apenas começando aqui pela Rádio Dinâmica Web Souza o programa A Hora da Verdade. Hoje o tema é que a gente vai debater aqui na rádio hoje no programa A Hora da Verdade, Fundão Eleitoral. Mas antes, nós temos, como de sempre e de costume, um momento de meditação na Palavra do Eterno. E hoje o livro a ser meditado na Palavra do Eterno é Oséias, capítulo 4, versículo do 1 ao 8. E que diz o seguinte neste livro no dia de hoje. Oséias 4, o capítulo de Oséias 4, versículos do 1 ao 8. Que diz o seguinte: Ó israelitas, ouçam a palavra do Eterno, porque o Eterno tem acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus, do Eterno Yahweh. Só se veem maldições, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disto a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e noite, e os profetas tropeçam contra vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do Eterno Deus, Yahweh, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória do Eterno Deus glorioso, do Eterno
Criador pela a vergonhosa. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Bom, meus amados irmãos, uma boa noite a todos que estão na escuta. A Rádio Dinâmica Web Souza, Oséias 4, resumindo na última aqui, no tema central de Oséias 4 e o versículo 6. A explicação do versículo, Oséias 4, 6. E ele mostra claramente que o povo, como ele diz que o meu povo ele é destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei o meu sacerdócio, e visto que te esquecestes da lei do Eterno. A explicação para esse tema de hoje é que justamente, isto é, a falta de piedade, é a falta lá de conhecimento, sua ignorância foi intencional, como epíteto, Meu povo implica, eles deveriam saber, tendo a oportunidade como o povo de Deus. Então, aí vê que não apenas aqueles que estavam vivos deveriam ser privados do sacerdócio, mas seus filhos que o curso normal os teria sucedido deveriam ser postos de lado. Mostra claramente como está a vida espiritual do povo no dia de hoje, na grande face da terra, que o povo está, se entregando mais aos prazeres do que a palavra do Eterno. Agora em Souza são 19 horas e 52 minutos, confirmando a hora certa, 19 horas e 52 minutos. Vamos aí ao giro de notícias, aqui pela Rádio Dinâmica Web Souza. A primeira notícia mostra que estados e municípios vão receber 15 bilhões para investir em cultura até 2027. Vamos aí ver esta notícia agora no dia de hoje aqui pela Rádio Dinâmica Web Souza. Estados e municípios e o Distrito Federal vão receber 15 bilhões de reais para ações culturais até 2027. Por meio da Política Nacional de Aldir Blanc de Fomento à Cultura, de acordo com a ministra Margareth Menezes. Segundo ela, todos os estados brasileiros e 97% das cidades aderiram e já receberam recursos da política Aldir Blanc, Isto é, já receberam este recurso aí de, essas fatias aí do montante de 15 bilhões de reais para justamente investir em cultura. A ministra Margareth Menezes citou que mais de 5 milhões de pessoas trabalham no setor da cultura e que são responsáveis por 3,11% do PIB, o Produto Interno Bruto do nosso país, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. A ministra também citou que a cada R$ 100 investidos pelo governo federal,
apenas 0,57 centavos é investido em cultura. MST promete realizar 50 invasões de terra até o final de abril. Deputados aprovaram urgência projeto de lei que impede invasores de terra de receberem auxílios do governo ou de ocuparem cargos públicos, mas o grupo continua avançando, com os atos aí. O curioso caso do movimento criminoso que anuncia mais crimes e nada acontece. Justiça, governo, precisamos de medidas mais duras contra o absurdo que é o roubo de propriedades rurais. Você está na escuta da Rádio Dinâmica Web Souza, uma rádio a serviço do jornalismo sério, dinâmico e transparente. Vamos aí, março, um mês aí, considerado que bateu o recorde de impostos, cerca de 190 bilhões, Vamos aí, em impostos. Vamos aí na matéria feita pelo ranking dos políticos. Em arrecadação de impostos, o governo precisa ser bom em alguma coisa. Vamos aos dados? E essa alta não foi só no mês de março, janeiro e fevereiro também. A gente trabalha quantos meses mesmo só para pagar impostos? 5. Então até maio você está trabalhando, pagando impostos. Vamos aí, meus amados irmãos, enquanto houve uma falhazinha. E mais, é o melhor desempenho do governo desde 1995. E com isso, o Lula é considerado o homem que mais tirou dinheiro dos brasileiros. Toda essa alta de valores em arrecadação se devem aí a alguns motivos. Por exemplo, como a volta de impostos sobre combustíveis, a taxação de fundos exclusivos, que é de investidores. Mas e o retorno disso tudo para a sociedade em serviços públicos? Se eu for colocar todos os dados aqui dos piores serviços públicos, talvez sejam até maiores do que a arrecadação. E eu preciso encerrar o vídeo e você precisa compartilhar para informar o Brasil. E assinar o nosso abaixo assinado Chega de Mais Impostos. Está aqui na descrição do vídeo ou no link do perfil. Então, a arrecadação federal cresce 7,22% em março e marca recorde para o mês de março. Bem, vocês viram aí, vamos ver mais notícias aqui referente aos políticos também, O governo corta orçamento da educação. O governo Lula decidiu cortar mais de 4 bilhões de reais do orçamento de saúde e educação. A desculpa oficial é que esses cortes eram necessários para encaixar as contas públicas brasileiras no arcabouço fiscal. Mentira! Porque somente em 2023 o governo Lula chegou a gastar quase 40 bilhões de reais em emendas parlamentares, que se fosse outro governo ainda seriam chamadas de... O mesmo governo Lula liberou 15 bilhões de reais em mais emendas para o Congresso brasileiro. Isso tudo sem falar que as contas públicas brasileiras vão fechar 2024 mais uma vez no vermelho profundo. E esse descontrole... Sérgio Júnior, Pai do Eterno, irmão. Nada, irmão Sérgio Júnior. Continuando aí a programação, amados irmãos. Os investimentos e os gringos estão começando a sair da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas se os operadores financeiros podem revisar os seus planos, quem na verdade vai pagar o custo mais salgado dessa gestão incompetente do orçamento público serão os brasileiros mais pobres, que terão acesso reduzido à saúde e educação, funções básicas do Estado. O governo Lula decidiu cortar mais de 4... Pois bem, meus amados irmãos, a informação
concedida aí, né, pelo ranking dos políticos, formando o corte que o governo deu na educação, ao em torno de 4 bilhões de reais. Poderia ter cortado dos privilégios, né, da maioria dos políticos, que é 100% aí, salários gordos, né, cada deputado aí, em média, por ano, 23 milhões de reais, né, somando aí cada deputado que ganha. Mercado mais caro, imposto alto. Vamos a mais matéria. Fazer compras está muito mais caro. Mas quanto a gente paga de impostos nos alimentos? Vamos aos dados? Carne, 29% é imposto. Ou seja, de 225, você poderia pagar 160. Óleo de soja, 22,79% é imposto. Ou seja, de 5,98 você poderia pagar em média R$ 4. Café, 16,52% é imposto. Poderia sair em média R$ 14. Arroz, 17,24%. De 41 poderia sair por 32 mais ou menos. O feijão também, 17,24% é imposto. De 9,98 poderia sair por R$ 8. E o frango, 26,80% é imposto. De 19,79 poderia sair por R$ 14. Olha a diferença. E o ovo, 20,59%. De 28 poderia sair por R$ 22. Só nesses itens que eu citei, você economizaria em média R$ 50. Por isso que o ranking lançou a campanha Chega de Mais Impostos. E se assim como eu, você está indignado, assine o abaixo assinado. A gente precisa de você e da sua assinatura. E agora compartilha para informar o Brasil. Isso aí, meus amados irmãos. Vamos aí no momento de mais notícias. Vamos à informação de mais aqui de notícias a respeito também do Programa Social do Governo Federal Bolsa Família. Bolsa Família, mês de março. Então, os pagamentos aí, né, para ser realizado já estão sendo realizados, né, desde sexta-feira, né, dia 24. Portanto, primeiros a receberem serão os beneficiários com número de identificação social no IS, com final 1, pagamentos previstos de R$ 600 por família, com possíveis adicionais, valores serão pagos de forma escalonada até o fim do mês. A Caixa Econômica Federal já deu início aos pagamentos do mês de março do programa Bolsa Família, nesta sexta-feira 15. Portanto, desde a sexta-feira 15, os pagamentos estão sendo realizados dos Bolsa Família. Pois bem, os primeiros a receberem serão os beneficiários com número de identificação social, com final do NIS 1. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a família e combate à fome, o MDS, o benefício será pago durante os últimos 3 dias úteis, os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. A exceção também pode para os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Para essas pessoas, o pagamento será realizado de forma unificada no primeiro dia do repasse, independentemente do número
de inscrição, né? O final chamado NIS. Pois bem, o número de identificação social. Bolsa Família também prevê o pagamento de no mínimo R$600, como já é previsto por lei. Há também os adicionais de R$150 por criança de até 6 anos de idade, né, que vai até 6 anos de idade, R$50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, R$50 por bebês de até 6 meses. E aí tá aí a programação aí, você confira agora o calendário, né, do Bolsa Família para o mês de março de 2024. Como bem já sabe, né, a gente viu que os primeiros a receber é o NIS Final 1. Né, o pagamento foi desde sexta-feira, 15/3. Final do NIS 2, o pagamento em 18/3. Final do NIS 3, pagamento em 19/3. Final do NIS 4, pagamento no dia 20/3. Final do NIS 5, pagamento em 21/3. Final do NIS 6, pagamento em 22/3. Final do NIS 7, pagamento no dia 25/3. Final do NIS 9, pagamento no dia 27/3. Final do NIS 0, pagamento no dia 28/3. Esse aí, ao longo do ano, a previsão de pagamento é abril de 17/4 a 30/4, maio 17/5 a 31/5, junho de 17/6 a 28/6, julho de 18/7 a 31/7, agosto de 19/8 a 30/8, setembro de 19/9 a 30/9, outubro de 18/10 a 31/10. Você está na escuta da Rádio Dinâmica Web Souza, uma rádio a serviço do jornalismo sério, dinâmico e transparente. Agora em Souza são 8 horas e 8 minutos, confirmando a hora certa, 8 horas e 8 minutos. Vamos aí dar o alô. Agora chegou o momento de dar os alôs especiais aos nossos amigos que estão sempre na escuta da Rádio Dinâmica Web Souza pelas redes sociais, pois aqui é uma rádio que é ouvida pelas redes sociais. Pois bem, meus amados irmãos, pelo Instagram nós estamos vendo Juscelio Júnior, Aldenira Gomes de Souza, Juscelio Júnior lá do Jardim Iracema e Aldenira Gomes de Souza lá do São Gonçalo. Exatamente, Pedro Vieira de Santa Cruz, pelo Instagram. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Também temos Rosselló Dias, nosso irmão Daniel, lá do Projeto Maris, pelo Instagram. Também temos outro irmão aqui, Rodolfo Vieira. Também Paulo. Daniel Farias. Também temos Washington Figueiredo. Pelo YouTube, Vital Segurança. Também temos mais outros irmãos, André Cato, Paula, Maria José, e dentre outros amigos que está sempre na escuta lá pelo YouTube, neste exato momento. Nosso irmão do Marcão da Web, que sempre acompanha a rádio aí pelo Instagram e YouTube também. Marcão da Web, acesse lá também e ajude o canal do irmão Marcão, ou da Web, né? Que está aí sempre acompanhando, e dá uma forcinha lá também no canal dele, meus amados irmãos.
como de sempre, ele manda seus anexos aqui para a Rádio Dinâmica de Souza. Nós temos o momento do nosso irmão Chiquinho Girolamo aqui sempre na programação. Vamos ver aí. Mandaram esse anexo para mim agora mesmo para que eu fizesse um pequeno faço isso, tudo que o Girolamo fala tem um conteúdo, Jerusalém, Israel de lá. As pessoas não sabem nem o que é isso. Pode mandar para que eu comentasse esse anexo, eu estou comentando. E aí? Tá tudo bem, tudo bom e tudo em paz. Mentira dos povos. Guerra. Tudo quanto é ruim, injustiça. Oséias, capítulo 4, como conteúdo do versículo 3, especialmente o versículo 2, parágrafo B, que diz que o que prevalece no sistema terráqueo é o mentir, a mentira. E aí? Mateus 2,37, né? No dia do julgamento individual e ou coletivismo, Mateus 2,37 e Apocalipse, como conteúdo, capítulo 21, versículo 8. Especialmente o parágrafo H. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Deliberação, viu? Deliberação. Respostas no mundo espiritual proporcional têm as suas defesas e, volta a dizer, tem o conteúdo e as consonâncias, que o povo não está nem sabendo quando o Girolamo fala uma coisa, eles estão pensando que é outra. E eu gerei essa semana um grande rebuliço. É uma desordem espiritual tão grande que as pessoas falando do evangelho, que cada um disse uma coisa, e envolver a minha pessoa na conversa, eu digo, pessoal, vocês falaram tanta coisa aí, e todos vocês tinham umas 8 ou 12 pessoas, eu digo, me diga uma coisa aí, alguém entre vocês aí saberia me dizer o primeiro mandamento da lei celestial, que é a lei mosaica, a lei de Moisés, é o mandamento celestial, vocês saberiam me dizer qual é o primeiro mandamento consonante àquele que Moisés recebeu? Diga quantas vezes disseram? Nenhuma. Isso é uma tristeza. Isto é uma tristeza o que eu vejo acontecer no mundo. Aí esse anexo que você vai naturalmente olhar aí através, né, do YouTube, coisa do gênero, aí você veja como é que está o planeta. Como é que está o planeta. E enfatiza aqui. Está dizendo aqui que Israel intensifica a ofensiva em Gaza, contra Gaza. Só que tem um detalhe. Israel não deliberou nada contra ninguém nunca, nem delibera agora e nem vai deliberar nunca. Israel responde aos agressores que é cheio no planeta. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque as nações ignorantes vão articular seus exércitos e vai enfrentar a nação sagrada e vai ter rebuliço no mundo, viu? E Girolamo vai dizer, olha,
Girolamo vai dizer um negócio aqui, eu vou me identificar. Eu sou Girolamo de França, dos Correios do Brasil, trabalho atualmente na cidade de Sousa, no estado da Paraíba. Essa cidade é conhecida a terra do Vale dos Dinossauros. O mundo é tão medonho, tão danoso, tão cheio de tudo quanto não presta, quanto as profecias dizem, né? 1 João 5,19, parágrafo B, o apóstolo santo São João de Zebedeu, ele diz o quê? Que o mundo todo jaz aonde? No maligno. E os terráqueos, com aquela mentirinha. Tá tudo bem, tudo bom e tudo em paz. Os dedos furados, o nariz cheio de cataraca, os ouvidos cheios de cera, remela nos olhos, muitos deles cheios de piolho na cabeça, que não passa nem um shampoo. Aí eu falei assim da parte de cima, e o sovaco fedorento, que não passa nem uma banda de limão. Aí eu falei das partes de cima assim, se os terráqueos que dizem, os que dizem, né? Tô falando pro planeta todinho. Tá tudo bem, tudo bom e tudo em paz. Aí eu falei dessas partes de cima, do sovaco, o nariz, os dedos furados, a boca fedendo, o ouvido cheio de cera, muitos deles até piolho tem, caspa nem se fala, os cabelos cheios de poeira, que o sertão tá muito quente. Aí esse povo que diz que tá tudo bem, tudo bom e tudo em paz. Se ele não limpa nem as partes de cima, agora eu vou pegar pesado, e aquelas partes lá de baixo, hein? Especialmente a parte de trás, e aí? Como é que fica a situação? E eu boto pra torar, Girolamo bota pra torar. Ei, e aí, fulaninho da Silva? Tudo bem, tudo bom e tudo em paz? O mentiroso velho lá responde. Tá tudo bem, tudo bom e tudo em paz. E enfatiza aqui. Eu tô com João de Zebedeu, eu não cedo 1 milímetro. Eu tô com João de Zebedeu. 1 João 5,19, parágrafo B. O apóstolo santo, São João de Zebedeu. Eu sempre digo que é o João, porque tinha 2 João no evangelho, cada um melhor que o outro. O outro era o profeta João Batista, que a mulher criminosa, uma bandida chamada Herodias, pediu a cabeça dele numa bandeja. E aí? É lá o conteúdo de Marcos, capítulo 6, do versículo 20 ao 24. Ela pediu a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. E aí? Se fizer isso com João Batista, e como nós aqui do Sistema Terráqueo, as boas pessoas estão falando, que os ímpios é lotado. Alguém diz, até essa semana alguém disse assim, Girolamo, você confirma que a maioria do povo é ruim? Eu não digo nada não. Girolamo nunca disse nada dele não. Ele sempre diz capítulos e versículos do evangelho. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Fiquem à vontade. Costumo dizer. E as boas pessoas, os filhos de Deus também confirmam e assinam embaixo do que eu digo. O mundo espiritual celestial é feito de humildade, de mansidão, de livre e espontânea vontade, né? O livre-arbítrio, né? Faça o que quiser. Vá lá, sinta-se à vontade. Quantas vezes o Girolamo disse assim, ei, por favor, acredite em mim, não sei o que. Não, de jeito nenhum. Girolamo fala, capítulo e versículo, acreditem se quiser. E daí? Os filhos de Deus dizem assim, aceito tudo o que esse cara diz, muitos deles vai dizer assim, muito embora não o conheça, aceito tudo que ele diz. Mas, no entanto, os prosélitos me odeiam. Quando fala em prosélito é Mateus 23,15, né? O Senhor Jesus Cristo diz o quê? Que o prosélito ele é um filho do inferno 2 vezes. Aí o Girolamo diz assim, uma pessoa sendo filho do inferno só uma vez só, não preste ele sendo filho do inferno 2 vezes. Aí, diga aqui, e voltando a dizer, Girolamo prova que a maioria é mal. Não é Girolamo que diz não. Vamos para Mateus capítulo, já disse 1000 vezes essa mensagem, eu vou dizer 10 milhões de vezes. Enquanto eu estiver vivo, eu vou dizer as mensagens do Evangelho. Quero nem saber. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Que os terráqueos dizem estrada. Não tem nada a ver com estrada, não. Aí, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor Jesus Cristo é quem diz. Ele diz, muitos são que estão na porta larga e poucos são que estão na porta estreita. Os da porta estreita, pessoal, vai para onde? Hein? Um dia, a princípio, herdar o reinado milenar e depois, no grande juízo, ser contabilizado como ovelhas. E os da porta larga, hein, pessoal? Vai para onde, hein? O povo todo dia me pergunta coisa. Faz bem um mês que uma pessoa diz, Girolamo, como é que eu conheço que alguém é da porta larga e está na porta larga? Eu digo, olha o que é que ela fala. Em especial,
para com a sua pessoa como deliberação. Aí você vai saber se ela... Boa tarde, Maurício. Boa tarde. Esse aí falou neste exato momento, nosso irmão Girolamo de França, Chico dos Correio, como é conhecido aqui na Grande Souza, aí falando sobre o respeito do, justamente, de dizer que está tudo bem, tudo bom, quando na verdade não está. O mundo está um caos, a gente sabe disto, e devemos, como os filhos de Deus, falar a verdade e não mentir, como grande a maioria do povo fala. E está chegando o finalzinho de mais um programa aqui pela Rádio Dinâmica Web Souza. Agradecemos a todos que estiveram até agora conosco, né? Até agora conosco aí. E sempre, e a Rádio Dinâmica sempre será uma rádio a serviço do jornalismo sério, dinâmico e transparente. Agora em Souza são 8h21, confirmando 8h21. Isso aí, chegando no finalzinho de mais um programa, mais uma vez falando, né? Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora. Agradecemos sempre e amanhã continuaremos sempre aqui, firmes e fortes na Rádio Dinâmica Web Souza. O programa A Hora da Verdade. Até amanhã, se assim o Criador nos permitir, com mais um programa aqui para falar da verdade aqui no nosso Brasil. Tchau, meus amados irmãos.